esse aqui, né? Isso. É o último, né, da criação, é isso mesmo. Uhum. Então, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na semana passada a gente viu, né, aqui nessa parte do livro, alguns elementos bem preliminares assim que o Kardec trabalhou, algo bem mais básico. A gente comentou bastante num ponto específico, que é de que ele estava tratando de coisas que a gente já estava acostumado a ver, a lidar, só que a gente também ressaltou a importância de lidar sempre com esses fatos, de relembrar esses princípios, porque são os princípios básicos que constroem todo o castelo do conhecimento, né? E se eles não estão bem sedimentados, se não estão bem solidificados, a gente tem, claro, dificuldades para compreender coisas mais complexas, coisas que dizem respeito a um conhecimento um pouco mais avançado de espiritismo. Então, compreender bem essas bases e revisitá-las, né? Eu costumo pensar, quem será que tem a audácia, pelo menos aqui encarnado, de dizer que já esgotou todos esses conhecimentos, né? De dizer, não, isso aqui já está. É claro que a gente pode perceber, não, isso aqui já é bem mais básico para nós, é natural, mas é sempre um bom momento para revisitar ali, né? Ainda mais se tratando de uma doutrina tão complexa em nível de dificuldade. Então é importante a gente revisitar, compreender de novo, e sempre a gente percebe coisas, nuances que a gente não havia percebido antes. Então, é isso. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa antes da gente começar? Então, Vitor, esse ponto aí é muito interessante, porque o doutor Novelino falava sempre para a gente que é hora de trabalhar o sentimento, né? Mas tem gente que acha que nós temos, diante disso, diante desse quadro, de privilegiar o sentimento, mas não é bem assim. Nós temos que dar oportunidade, vamos dizer assim, dos dois, aliar os dois, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Porque os dois, nós não temos todo o conhecimento intelectual que é necessário. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, deixá-lo de lado. Ele é importante, inclusive no Livro dos Espíritos, fala que ele é um passo para o conhecimento moral. Está lá. Ele ajuda, ele contribui para o progresso moral. Então, nós temos que dar ênfase aos dois, aqui, agora. Nesse momento, quando eu falo aqui agora, é nesse momento reencarnatório nosso. Certo? É a nossa hora, é essa. É a nossa vez. E nós não podemos mais procrastinar nenhum dos dois. Nós temos que trabalhar os dois. O conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Através do autoconhecimento é que nós vamos para a parte moral, para a parte do sentimento. Não tem como você atingir esse sentimento, e tem gente que já fala que amor não é sentimento, é comportamento. Mas eu discordo disso, porque lá no Evangelho, os Espíritos disseram para Kardec: o amor é a quintessência do sentimento. Eles não disseram que é a quintessência do comportamento. Eles disseram que é a quintessência do sentimento. E o comportamento, então, seria o quê? Uma consequência do pensamento e do sentimento. Eu penso assim, de acordo com o que diz a doutrina espírita. Então, nós temos que ficar alertas quando as pessoas falam em dar mais ênfase num lado só. Não é bem assim. Não é. Não é por aí. É preciso estudar bem Kardec, estar com conhecimento embasado, solidificado em Kardec, para não aceitar, assim, de inopino,
desavisadamente os enxertos que vêm de fora, que vêm da psicologia, que vêm da própria filosofia acadêmicas. Bom, é a minha opinião, de acordo com o conceito espírita. Perfeito. É isso aí, né? A gente tem que desenvolver essas duas vertentes do espírito, né? O intelecto e a parte moral. Então é importante tentar desenvolver os dois ali de uma maneira em cooperação, né? Cooperativo, e não só priorizar um em detrimento do outro, mas tentar cuidar dos dois, né? É bem importante isso. É claro que é natural que algumas pessoas tenham mais desenvolvido, às vezes, a moral, outros o intelecto, né? A gente vê isso até nos próprios espíritos, que Kardec destaca isso, quando vai falar sobre a escala espírita, né? É muito perceptível, mas o grande objetivo é que nós desenvolvamos os dois, né? E tenhamos os dois bem desenvolvidos. Então, é sempre bom olhar para um e para outro. Bem e colocado. também, Vitor, não nos esquecermos de outras vidas, outras oportunidades. Então, numa vida a gente vem, desenvolve mais o intelecto, às vezes na outra vem, desenvolve mais o moral, e assim sucessivamente, até atingirmos a qualidade de espíritos puros. Porque dizem também que a evolução é incessante. Em que sentido a evolução é incessante? A evolução é incessante à medida que Deus cria incessantemente. Aí a evolução é incessante, porque ele cria incessantemente. Mas chegou no espírito puro, parou, porque ele traduz o pensamento divino. É o espírito puro, acima disso, só Deus. E nós não vamos ser deuses absolutos. Nós vamos ser deuses no relativo. E eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito. Sobre esse ponto de evolução, você fala? Sobre o ponto da evolução, sobre todos esses pontos aí que eu citei, né? Você falou algumas coisas, eu vou tentar condensar assim, o que eu penso. Eu concordo com você. É claro, a gente não consegue desenvolver uma perfeição absoluta como Deus, mas uma perfeição relativa ao nosso estado de espírito, né? Então, o espírito ele tem uma condição de evolução que jamais vai atingir a perfeição divina. Não é possível que nós nos igualemos a Deus. Então, isso é um fato, né? Nós somos criaturas dele e nunca seremos parte do Criador. Esse é um princípio básico que o Espiritismo coloca para nós. E é claro, eu acredito também que nós chegamos num ponto absoluto de evolução ali que a gente não tem mais o que se desenvolver. Então, a gente começa a traduzir o pensamento divino e servir de fato ali como servos de Deus de maneira absoluta também, dizendo. Porque aí não falta mais nada. Aí o homem tem condições, o homem não, o espírito, ele tem totais condições de traduzir o pensamento de Deus e não tem mais o que se desenvolver. Ele chega num ponto em que ele começa a cumprir outras funções. E aí quais são elas, a gente pode elucubrar e imaginar, mas vai até ao encontro do que a gente comentou na semana passada, que a gente tem bastante dificuldade de compreender esse estado dos espíritos puros, mas são coisas que a gente consegue deduzir, né? Porque se o homem busca, se o espírito busca a perfeição, ela tem que ser atingida em algum momento. Então, senão seria uma busca constante por algo que não existe. Então, em algum momento, a perfeição tem que chegar ao ponto final daquele estado evolutivo. Isso não significa que o espírito vai ficar estático, né? Que ele não vai desenvolver mais nenhuma função, mas significa que ele está completo ali no seu íntimo. Mas não significa que ele vai estar estático, vai entrar em um estado de inércia, não. Ele vai estar 100% ativo e vai estar no seu ápice, né? Ele vai estar fazendo ali com excelência tudo e transmitindo o pensamento de Deus em completude. Mas são coisas que a gente consegue compreender porque se tivesse uma evolução, se tivesse um estado de perfeição que nunca chegasse, então a gente estaria ansiando ou buscando por algo que nunca iríamos alcançar, né?
Então, é claro, a gente não vai atingir um estado de perfeição, é o que eu penso, né? Não, e também é o que eu penso em relação ao que a doutrina traz, né? Não o que eu penso como opinião, mas do que eu interpreto, do que temos na doutrina. Mas o que a gente consegue atingir seria isso. É porque eu já vi algumas pessoas falarem que o espírito ele evolui para sempre, né? Que ele está sempre em evolução constante, inclusive os espíritos puros. Não acredito que seja assim, porque senão estaríamos ansiando por algo que jamais alcançaremos. Então, os espíritos, quando falam de atingir um estado de pureza, de perfeição, eles estariam mentindo. Caso ao contrário, se fosse dessa maneira, como essas pessoas dizem, os espíritos deixariam bem claro que nós estamos em evolução constante, inclusive os espíritos puros. É o que eles é bem diferente do que eles falam. Quando se traduz a definição dos espíritos puros, são aqueles que já estão acabados, eles já chegaram, já concluíram tudo o que deveriam fazer, já estão no máximo grau de excelência. Então, particularmente é o que eu penso disso, e eu acho que a doutrina, na verdade, deixa bem claro nesse sentido, assim, é porque, claro, é um tema complexo, tudo que envolve espíritos puros é bem complexo, como a gente comentou na semana passada, né? É bem difícil sondar aí o que pensam, o que fazem, né? É igual aquela, como é que fala? Aquela fala muito famosa do Globo Repórter, né? Espíritos puros, né? Onde vivem, o que fazem. É bem nesse sentido, né? A gente tem muita dificuldade de compreender as nuances da vida do espírito puro. A gente consegue ali imaginar, né? Mas pensa, Jesus, por exemplo, que foi o único espírito puro que nós sabemos que viveu entre nós, provavelmente o único mesmo. Imagina como era a vida dele, assim, porque ele tinha a todo momento, né, e ele reproduzia isso muito bem, ele falava, e por isso a gente, por muito tempo, pensou que ele fosse Deus, porque ele falava como se fosse Deus, porque, de fato, ele traduzia o pensamento de Deus. E para nós, ele foi o mais próximo que chegamos de Deus. Então, tudo que ele fazia era correto, todos os pensamentos e falas que ele tinha eram os pensamentos e falas mais virtuosos possíveis, os mais corretos possíveis, traduzindo o dever que Deus almeja de um indivíduo. Então ele era perfeito em tudo que ele fazia. É um grau assim muito difícil para nós. A gente tem muita dificuldade de acertar ainda, porque a gente ainda tem dificuldade de saber o que é certo em muitas situações. A gente sabe num grau geral, né? Os próprios espíritos falam isso. Eles comentam isso em uma pergunta do Livro dos Espíritos, ali naquela terceira parte, mais para o final da terceira parte do Livro dos Espíritos. Não me lembro ao certo a pergunta, e comentam isso na escala espírita, que nós temos muita dificuldade de compreender os aspectos específicos das coisas. Nós temos muita dificuldade de falar sobre as minúcias. Então, para nós é muito mais fácil compreender os aspectos gerais. Então, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de moral, é muito mais fácil compreender o aspecto geral do que compreender todos os detalhes de aplicação dessas coisas. Então, é muito mais fácil falar sobre o que é certo e errado do que determinar o que é certo e errado em todas as situações da vida. Quantos entraves a gente já não se encontrou de pensar assim, nossa, o que eu devo fazer aqui? Né? E não conseguir, às vezes, decifrar o que é mais correto naquela situação. Já comentei com vocês, o Aristóteles falava que definir o certo e errado nas situações, né, de maneira aplicada na vida, é a mesma coisa de determinar com quantos grãos de areia se faz um montinho de areia, porque é muito difícil. Né? Então, a gente está vivendo ali, é o que a gente falou bastante na semana passada também, a gente está vivendo e a gente está constantemente se defrontando com situações complexas. E complexas eu não falo no nível de dificuldade, mas eu falo no nível de elementos. São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é a complexidade de coisas, né? Não de dificuldade. Às vezes é uma situação até simples, mas ela é complexa em nível de elementos. Tem muitas coisas ali para se colocar na balança, e às vezes é difícil de pensar o que seria mais correto. Então, na maioria das vezes, a gente acerta mais ou menos no ponto. Né? É muito difícil nós, ainda imperfeitos, acertarmos em cheio nas coisas, né? Porque a gente ainda não consegue colocar com precisão na balança o que é mais virtuoso em todas as situações. E aí o Aristóteles fala bastante disso. É interessante como o Aristóteles complementa bastante né, nesse sentido da ética, de pensar que é muito difícil aplicar esses conhecimentos na nossa vida, que é exatamente o que os espíritos falam, que nós temos dificuldade de compreender esses aspectos mais específicos das coisas. A gente tem mais facilidade com coisas gerais, porque somos imperfeitos ainda intelectualmente e moralmente, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso o que eu penso. Obrigada, Vitor. Mas com relação a Aristóteles, embora a contribuição dele seja assim algo muito importante, muito grandioso, grandiosa, ele tem um cunho bem materialista.
Ele é bem materialista mesmo, o Aristóteles, entre os filósofos. E agora, com relação à questão da evolução, a Revista Espírita ainda diz que as comunidades de espíritos puros têm o mesmo nível, são da mesma escola. O que é que eles fazem de extraordinário, já no topo da evolução? Atualizam o pensamento divino. Agora, por que eles atualizam o pensamento divino? De acordo com a evolução dos tempos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem palpável mesmo, bem material. Chegou a tecnologia 5G. De onde ela vem? Ela vem daqui, dos homens? Não, vem de lá. Os daqui intuem, fazem a ciência e fazem a tecnologia. Porque a ciência é da área do saber. A tecnologia é da área do fazer, né? O know-how, chamado know-how, que é a tecnologia. Então, é assim, de acordo com as necessidades dos mundos, essas comunidades de espíritos puros, vão atualizando o pensamento divino para nós, de acordo com o nosso nível de entendimento. É isso que fala lá na Revista Espírita, e eu achei isso fantástico. Muito legal, nunca ouvi falar desse texto, particularmente nunca li. Depois, se você puder colocar lá no grupo para nós também, mas muito interessante. E vai exatamente ao encontro do que a gente conversou na semana passada, né? A gente ficou ali alguns minutos se dedicando a esse tema, né, dos espíritos puros, e pensando, né, imaginando ali, fazendo um exercício mental de como é essa atividade deles. Muito, muito interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou eu vi que o João entrou aí, e entrou mais uma pessoa, a Lelê, não, acho que talvez seja a primeira vez, não sei se a Marleninha conhece, Não, mas de qualquer maneira seja a primeira vez, primeira vez, seja bem-vinda. E o João aí que já é de casa. E, enfim, então, acho que a gente pode começar a ler. Marleninha, você faz a leitura para nós? faço. Do 29 só, né? Isso. Quando no mundo os espíritos têm realizado a soma de progresso que o estado desse mundo lhe faculta efetuar, deixam-no e passam a encarnar outro mais adiantado, onde entesouram novos conhecimentos e assim por diante, até que de nenhuma utilidade mais lhe venha sendo a encarnação em corpos materiais. Entram a viver exclusivamente a vida espiritual, em que também progridem noutro sentido e por outros meios. Galgando o ponto culminante do progresso, gozam da felicidade suprema. Admitido nos conselhos do Onipotente, identificam-se com o pensamento deste e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os outros espíritos, ainda em diferentes graus de adiantamento. Ele abaixou aqui sozinho. Foi o que nós acabamos de discutir, né? Pois é. E bem interessante, né? E, enfim, aqui ainda tem esse aspecto, né? São algumas coisas que a gente já conhece dentro da doutrina, pontos mais básicos, e é interessante a gente ver que é natural essa evolução, né? Então, o espírito, a partir do momento que ele vai galgando degraus, ele vai subindo na escala dos mundos, e assim por diante, até chegar nesse ponto que seria o da perfeição, né? E aí, aqui, olha como os espíritos se colocam, né? O ponto culminante do progresso, gozam da felicidade suprema. Então, é um ponto absoluto ali de perfeição no nível que eles conseguem atingir. Então, é o máximo ali, o ápice. E aí, ele coloca, né? Admitido nos conselhos do Onipotente, identificam-se com o pensamento deste. Então, se identificam com o pensamento de Deus,
E por isso Jesus falava, inclusive, né, eu e o Pai somos um. Porque, de fato, ele transmite, não é que eles pertencem à mesma essência, né, que os dois são a mesma coisa, como por muito tempo se pensou, né, que Deus e Jesus, enfim, tem aquela divisão que o catolicismo faz, mas outras religiões também pensam dessa maneira, Deus, Jesus, Espírito Santo, né, mas é normal, a gente compreende com o olhar da doutrina espírita essa confusão na interpretação disso, porque, primeiro, que para nós, de fato, Jesus é como se fosse Deus, né? Porque ele é a perfeição absoluta, a gente tem dificuldade de compreender o que é Deus na essência dele, o que é uma figura. Só a gente não consegue compreender o que é uma figura não humana, né? A gente tem muita dificuldade nesse sentido, principalmente uma figura como a figura divina, que é eterna, que é infinita, etc. Tem todas as suas características. E a gente tem muita dificuldade de compreender isso, então para nós é natural que Jesus pareça Deus. Mas quando ele fala, né, desse sentido, ele fala pensando nesse aspecto, né? Que ele traduz constantemente o pensamento divino. Então é como se ele fosse um com Deus, né? E todos os espíritos perfeitos são assim, porque eles estão constantemente traduzindo o pensamento de Deus. Só que é uma perfeição relativa, né? Em relação a Deus, a perfeição deles é relativa. Não é absoluto. Perfeito. Só Deus, né, Vitor? Exato. Eles nunca alcançarão nenhum de nós, né? Nunca alcançaremos a perfeição divina, né? E aí ele coloca e se tornam seus mensageiros, que é o que a gente falou, né? Seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os outros espíritos ainda em diferentes graus de adiantamento. Então, eles trabalham em diferentes escalas, né? Isso aqui, gente, a gente pode com certeza afirmar que é uma ínfima parte do que cumprem esses espíritos. O que a gente conhece do universo é muito pouco, né? Quase nada. Então, isso aqui representa quase nada também do que eles fazem. A gente sabe muito pouco. Né? O nosso conhecimento ainda é muito, muito pobre. Mas a gente sabe alguma coisa, pelo menos. Já é melhor que nada. E aqui é um fato, né? Que os espíritos colocam para nós e Kardec ressalta. Vitor, mas quando a gente estuda astronomia, o horizonte se abre de uma tal forma, porque você passa a conhecer o universo mais de perto, e é uma coisa, assim, fantástica, fabulosa. É mesmo, assim, difícil da gente compreender, mas dá para você ter, estudando astronomia, uma dimensão de como é esse universo infinito, essa obra divina, essa progressão dos mundos, né? Esse nascedouro e esse morredouro de estrelas, porque os mundos, eles, como é que chama? Quando eles colapsam, quando eles morrem, quando eles desaparecem, em astronomia a gente diz colapsar. Então, quando uma estrela, um anã vermelho, ele vai se tornando o que se conhece na astronomia como anã vermelha, e aí ele implode e desaparece. E vai formar outros mundos. Então, a evolução é incessante. É assim que o universo é infinito. Então, você que é um rapaz inteligente, um menino jovem, vai estudar astronomia, que você vai ficar assim, ó, extasiado. Eu tenho bastante vontade de estudar astronomia, acho muito, muito, muito legal. É muito bonito, né? A gente fica meio que até hipnotizado ouvindo falar sobre astronomia, vendo, né, coisas. Mas é o que a Ana falou, a gente consegue ter uma breve dimensão do que é tudo isso, né? E perceber claramente, enquanto temos essa breve dimensão, a nossa pequenez, né? E o quão pouco nós sabemos dessa infinitude de conhecimentos e de grandeza que envolve todo o universo, que é a criação de Deus. Então, é bem interessante, né? Uma coisa que costuma deixar a gente bem encabulado é pensar sobre a luz que nós vemos das estrelas, né? Que alguma dessas estrelas, a luz que nós estamos enxergando, saíram de lá há bilhões de anos atrás, né? Até às vezes antes da Terra ter sido criada. Então, são coisas que começam a trazer uma dimensão para nós do que é a grandeza. Nem existe mais, e nós estamos recebendo luz dela aqui. Exato, olha que curioso, né? O mais interessante ainda é isso. Agora, isso é fácil de compreender? Não é. Não. Mas é o caminho que a luz percorre.
Pois é bem interessante, né? São esses aspectos, essas características que permitem com que nós tenhamos essa noção, mesmo que breve, do que é essa grandeza toda, né? E perceber que a gente é bem pequeno. E o E doutor Novelino falava para a gente o seguinte, nas aulas que ele dava para nós de astronomia. Ele dizia assim que o professor Eurípides levava eles à noite para ver o céu, né? Estudar o céu, o mapa celeste. E o professor Eurípides dizia assim, eu ensino astronomia para vocês, porque a astronomia é a ciência que mais nos aproxima de Deus. Olha que maravilha. E o doutor Novelino se encantou, se enamorou pela astronomia, e ele deu curso para nós no Pestalozzi. Adivinha quantos professores? Ele abriu para todos. Só 3 professoras fizeram o curso. Certo? A Dulce, a Maria Alice Morgan e eu. Então, nós fizemos os nossos telescópios lá, ele contratou um professor de São Paulo para ensinar nós, e hoje eu sou peça de museu. Estou lá no Museu do Pestalozzi, na foto lá, ao lado dos telescópios, a Maria Alice, a Dulce, eu, o professor José Scarel, o doutor Kleber, né? E o doutor Kleber não era professor, mas ele fez o curso também com a gente. E foi muito, e tinha outros também, muito interessante, eu aprendi muito. Muita coisa eu esqueci. Depois eu fui convidada pelo professor Carlos Pogetti para dar aula de astronomia popular lá em Santa Maria, lá em Conquista, perto de Sacramento, município de Conquista. Dei aula lá de astronomia. E tinha um menino, ele tinha uns 10 anos e ele ia assistir às aulas. E quem dava aula, Marlene, era o Alcir Oriol Morato e eu. Certo? Nós dois que revezávamos. E esse menino cresceu e foi fazer astronomia, só de assistir nossas aulas. E sabe onde ele está hoje? A última vez que eu encontrei com ele, bem antes da pandemia, em Sacramento, lá naquele observatório, lá no Chile. Ele fez astronomia e está trabalhando lá. Eu lembro que ele ia com o pai dele, e o pai dele era professor de química. E ele ficava assim, olha, fisgado nas aulas que a gente dava. Que beleza, hein, Ana? Interessante, Muito bonito. que legal. Muito interessante. Então é isso. Vamos partir para o próximo capítulo, Manifestações dos Espíritos. Vamos lá. Vamos lá. Manifestações dos espíritos. Caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. 1. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem um mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que desde que há homens, há espíritos, e que se esses últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram um grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência, por termo a praga da incredulidade e do materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a Terra viessem a testar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontravam. Olha isso. Eu já vou parar aqui, porque, gente, esse aqui é o primeiro conhecimento espírita que existe. Esse foi o primeiro conhecimento espírita que Kardec teve. Esse é o primeiro ponto que ele constatou no contato com os espíritos. Foi perceber e descobrir que os espíritos nada mais eram do que a alma dos homens que viveram na Terra.
Então, vamos recapitular ali para o princípio, quando ele começa a lidar com os fenômenos. Ele presencia todos os acontecimentos das mesas girantes, febre que acontecia no mundo todo, então era um fenômeno que estava acontecendo no mundo todo, noticiado no mundo todo, e ele começa a ter curiosidade por aquilo, é convidado a participar de uma reunião mais séria sobre isso, né? Estou resumindo bem brevemente do que a gente conhece, e começa a fazer as pesquisas e estudos de maneira sistemática. Então, a partir do momento que eles descobrem que aqueles movimentos das mesas não tinham nada a ver com o magnetismo animal, que eles conheciam e estudavam na época, que era uma ciência da época, né, o magnetismo ou o mesmerismo, enfim, como queiram chamar, perceberam que não se tratava de um fenômeno material, mas sim de um fenômeno inteligente. E aí eles começaram a pensar, mas que inteligência é essa, né? Porque a mesa não tem cérebro, como o Kardec coloca. Então, essa inteligência tem que vir de outra parte. E aí eles descobrem que são os espíritos. Mas o que são espíritos, né? O que são esses espíritos? E aí eles chegam à conclusão de que eram a alma dos homens que haviam vivido na Terra. Então, esse é o primeiro ponto, a base. Porque aí, a partir disso, o que eles concluem? Se são a alma dos homens e os homens, a diferença dos homens para os espíritos era que um tem corpo físico e o outro não, então não significa que a partir do momento que o espírito desencarna, ele conquista toda a doutrina espiritual, que ele entende tudo, ou que ele assume um máximo intelecto sobre as coisas. Não, ele continua com o mesmo nível de conhecimento, com o mesmo nível moral, claro, um pouco mais lúcido, por estar desembaraçado da matéria, no entanto, continua o mesmo espírito imperfeito que é. E, assim, ele pode também emitir opiniões verdadeiras ou falsas. Então, esse é o primeiro passo do espiritismo, esse é o primeiro conhecimento. E quando isso não é bem entendido, e a gente percebe muitas falhas dentro do conhecimento espírita, né, pensando numa maneira social, assim, do que se tem de conhecimento espírita, exatamente por não compreender bem esse ponto, por começar a tratar espíritos como ditadores da verdade, né? Então, o que dizem é verdadeiro. Por quê? Porque não compreenderam esse primeiro ponto, que os espíritos nada mais são do que a alma dos homens, e continuam imperfeitos como são. Não significa que tudo que dizem é verdadeiro, mas também não significa que tudo que dizem é falso, mas que se tem que ter esse critério de análise a partir do que é dito por eles. Esse é o primeiro ponto. Nasce daí o conhecimento espírita, a partir daí tudo começa a caminhar. Porque se não se parte disso, e como muitos fizeram, inclusive na época de Kardec e em outros tempos, começa a se pensar que o que os espíritos estão dizendo é a suprema verdade. E aí começa a se cultuar coisas absurdas, como a gente viu no período de Kardec, médiums que ficaram fascinados, que acreditavam que tudo que era dito para eles era verdadeiro, e começaram a serem enganados, vítimas de misticismo, muito comum, não só na época de Kardec, mas em outros tempos. Né? E outro ponto que se conclui a partir da manifestação dos espíritos, que é o que Kardec coloca, se eles podem se manifestar agora, sempre puderam se manifestar. Ou seja, eles sempre se manifestaram, em todas as épocas da humanidade, mas em especial ali no século XIX, com mais abundância, assim, de maneira sistêmica em todos os cantos do mundo, porque chegaram o momento do espiritismo nascer. Né? Então, era preciso que houvesse essa manifestação sistêmica dos espíritos para que se pudesse estudar de maneira sistêmica também, e desenvolver o que a gente conhece hoje como a ciência espírita, ou o espírito. Então, é muito, muito bonito, né? Por isso que vai ao encontro que a gente falou. A gente tem que revisitar essas bases. Porque se isso não é bem entendido, lá na frente a gente começa a construir uma casa toda torta. Se a gente não percebe que esse ponto aqui é fundamental na construção do conhecimento espírita, lá na frente a gente está acreditando em coisas que às vezes não fazem nenhum sentido com o que a base condiz. Né? Então, são incongruentes com o que a base constrói. E aí a gente vai ser vítima de misticismo, acreditar em crendices, etc. Então, é sempre importante relembrar esses pontos. E esse é o primeiro ponto mais básico de todos. Ana? Então, Vitor, o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, ó, o caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência, por termo à praga da incredulidade e do materialismo, por meio de provas evidentes. Tarararara. Então, você vê, até hoje tem esses incrédulos materialistas. Esse professor mesmo, que já faz bem uns mais de 40 anos, que o doutor Novelino contratou para auxiliá-lo nas aulas de astronomia,
Você vê, ele tinha um conhecimento de astronomia fora do comum, e ele não acreditava em Deus. Ele era materialista, confesso, ateu. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em espírito, não acreditava em nada. E não adiantava o doutor argumentar, usar os argumentos mais contundentes e maravilhosos que eu já vi na minha vida. O doutor argumentava com ele, que o doutor tinha um conhecimento extraordinário, fora de série, e nem assim convencia o homem. Tá? Para você ver como é que é difícil combater esse materialismo. E ainda está arraigado até hoje na humanidade. Exatamente. O espiritismo, ele se professa a todo tempo, né, constantemente. O Kardec deixa isso muito claro, os espíritos também. O espiritismo, ele é o arqui-inimigo, né, a gente pode dizer assim, o arqui-inimigo do materialismo. Ele vem para combater o materialismo. O espiritismo não vem para combater outras doutrinas religiosas, ele não vem para tirar a fé daqueles que já têm, para tirar a crença daqueles que já creem, ele vem para aqueles que não creem em nada, para aqueles que são materialistas, para aqueles que acham que Deus não existe, é para esses que ele vem, né? Então, esse é o foco do espiritismo, combater o materialismo. Bem pontuado pela... Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro item? O João tá quietinho aí. Entrou, não falou nada, só ouviu. Tá caladinho. Tá tudo ok aí, viu? Por isso que o pessoal tá quietinho, viu? Não, só tô aprendendo, absorvendo aqui. Todo mundo. A gente vai pegando aos pouquinhos esses pontos. Então, vamos para o próximo item. Número 2. Vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível, com o qual se acha em contato perpétuo, segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro. Reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos que foram considerados sobrenaturais, por se não lhes conhecer a causa. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível, e reciprocamente, é uma das leis, uma das forças da natureza, tão necessária à harmonia universal quanto a lei de atração. Se ela cessasse, a harmonia estaria perturbada, conforme sucede no maquinismo onde se suprime uma peça. Derivando de uma lei da natureza semelhante à ação, nada tem de evidente, de sobrenaturais, os fenômenos que ela opera. Pareciam tais porque desconhecida era a causa que os produzia. O mesmo se deu com alguns efeitos da eletricidade, da luz, etc. Perfeito, né? Aqui é outro ponto básico que esclarece muita coisa, né? Esses fenômenos eles sempre existiram, eles sempre aconteceram, porque é uma lei natural. Há uma coexistência entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente só divide, gente, de maneira didática, para falar sobre. Mas, na verdade, é uma coisa só. Não existe essa divisão entre mundo material e mundo espiritual. Existe as denominações que a gente faz, as classificações que nós fazemos para estudarmos. Mas, de fato, é uma coisa só. O mundo material e o mundo espiritual eles coexistem a todo tempo. E sempre foi assim. É uma lei natural. Então, tudo que a gente pensou até hoje de sobrenatural, e o Kardec desdobra muito isso ali no princípio do Espiritismo, nos seus primeiros escritos, que o sobrenatural nada mais é do que aquilo que é desconhecido. E a partir do momento em que nós conhecemos, já não passa mais a ser sobrenatural e sim natural. Né? E aí ele cita os exemplos das ciências materiais, né? Da luz, da eletricidade, e a gente sempre viu esses fenômenos. A gente tem um grande exemplo lá do Galileu, né, sendo condenado pela Santa Inquisição, porque ele dizia, olha, não é o Sol nem os outros planetas que giram em torno da Terra, mas é a Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol, né? E aí, por isso ele foi condenado, etc. Acho que todos conhecem, já ouviram pelo menos alguma vez falar sobre isso. E ele estava citando um fato.
uma lei natural, o mundo é assim, ele estava só descrevendo como funcionava, a realidade é dessa maneira. E ele foi condenado por isso. Então, a partir do momento em que se toma o conhecimento, é muito natural que se tenha uma grande resistência sobre aquilo. É muito natural com que não se aceite de primeira. A gente tem também um grande exemplo que é mais recente, né? Talvez até alguém possa falar melhor do que eu, mas sobre a questão das cirurgias, né? Então, até pouco tempo atrás, não havia nenhum tipo de asepsia ou de higienização para processos cirúrgicos, né? Nem sequer usavam luvas, nem se higienizavam antes de realizar os processos, porque não tinham conhecimento necessário sobre infecções, né? E aí muita gente morria por causa disso. Tem até aquele famoso caso em que em uma certa cidade as gestantes estavam morrendo, né, bastante, e a partir disso que inclusive que nasce esse conhecimento sobre micro-organismos, né, porque as gestantes estavam morrendo, né, os partos estavam sendo realizados e elas ficavam doentes e morriam, né, isso estava generalizado assim em algumas regiões. E aí, eu não lembro quem foi o estudioso ou o cientista que chegou a essa descoberta, mas ele começa a perceber que o que estava acontecendo é que os médicos, eles faziam cirurgias, abriam pessoas, né, entravam em contato com o sangue daquelas pessoas que Vitor, é estavam... o Samuel, eu esqueci o sobrenome dele, termina com Vaz, Samuel não sei o que lá, Vaz. De cabeça eu também não lembro. Ignaz, uma coisa assim, Samuel Ignaz. E daí ele chega... considerado o pai da asepsia, né? Uhum. E ele chega a essa conclusão, né? Ele percebe que o que estava causando essa doença nas gestantes era o fato de que os médicos não estavam tendo um processo devido de higienização, né? Então, eles abriam a pessoa doente ali e depois faziam um parto, né? E ali acontecia o processo de infecção, as mães morriam. E aí, gente, quando ele trouxe isso à tona, ele foi quase que excomungado pela sociedade acadêmica, né? Os estudiosos da época, eles não aceitaram isso de maneira alguma, né? Acharam um absurdo. E eu acho que isso só foi aceito muito tempo depois que ele morreu, para vocês terem noção. Ele foi escamoteado ali, ele foi tratado como um Zé Ninguém e mal visto, inclusive, até o fim de sua vida, se não me engano. Então é muito comum a gente ver quando tem revoluções científicas, assim, de novos conhecimentos grandiosos que influenciam a vida do homem, das pessoas que trazem esses conhecimentos serem escanteadas, serem maltratadas e não aceitas, né, o conhecimento que elas estão trazendo, né, não ser admitido, porque o homem ainda é muito orgulhoso, né, então é muito comum com que essas coisas sejam tratadas com um olhar de preconceito, e com o espiritismo não é, e não foi, não é diferente, né, e a gente também tem que pensar que o espiritismo é muito recente, o espiritismo é muito novo, apesar de parecer que passou muito tempo, né, mas 160 anos é muito pouco tempo, gente, é muito pouco tempo. Ainda mais olhando na perspectiva de Deus, né? Então, é quase nada. A Lili levantou a mão. Boa noite. Eu queria falar sobre esse segundo parágrafo, em que fala que uma das leis e das forças naturais necessárias à harmonia universal é essa, que essa naturalidade de a gente ter o contato, né, entender a espiritualidade, como a lei da atração. Se essa lei viesse a cessar, a harmonia seria perturbada. Eu penso assim que isso é uma lei de uma força natural, mas que nós ainda não estamos tão naturais, assim, não somos acessíveis a esse tipo de contato com o mundo espiritual, como eu acredito que num futuro próximo a gente, não sei se a longo prazo, aí a gente vai poder ter, né, a comunicação mais próxima e uma vivência mais convicta, mais harmoniosa, mais verdadeira com o mundo espiritual, porque a gente vive no mundo físico, sabe que o mundo espiritual existe, mas a gente, por não ter evidência, até o momento, a gente não consegue visualizar completamente tudo isso à nossa volta.
Eu acho que no futuro próximo a gente vai ter isso, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Se vai ser só no mundo de regeneração, ou depende de cada espírito, da evolução de individual, ou só no mundo de regeneração, que a gente vai ter esse contato melhor com o mundo espiritual e a gente não vai assustar, porque muita gente assusta, né? Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso que eu relatei. Perfeito. Interessante ponto, né? Até só antes de comentar, quando ele fala que quanto à lei de atração, ele não está falando sobre o que às vezes o espiritualismo chama de lei de atração, né? Que é o que o Kardec vai falar sobre sintonia, que, enfim, é o pensamento que atrai outro pensamento, o bom pensamento que atrai o bom pensamento, assim como o mau pensamento atrai o mau pensamento. Ele não é disso que ele está falando da lei de atração dos corpos da física, né? Então, essa é a relação que ele está fazendo aqui. Não tem a ver com alguma... Inclusive, o Kardec nunca usou esse termo, lei de atração, nem, às vezes, o que a gente fala, né, a lei de causa e efeito, também ele não chegou a denominar dessa maneira. Ele explica, né, da maneira que nós explicamos, mas ele não chega a classificar nesses termos. Então, aqui ele está falando sobre uma lei física. E por que ele dá esse exemplo, né? Foi excelente a pergunta, porque, de fato, vamos pensar numa lei física, né, a gravidade. O Newton descobre a gravidade ali por volta do século XVIII, XIX, não sei exatamente, acho que século XVIII. Então, ele classifica a lei da gravidade. Isso não significa que ela não existia antes, né? Não significa que antes de Newton as coisas flutuavam, né? E quando você jogava uma coisa no chão, ao invés dela cair no chão, ela subia. Não. O que acontece é só que Newton conseguiu descrever esse fenômeno físico. Ele descreveu, explicou como ele funcionava e, enfim, foi isso que ele fez. E o que o Kardec está tentando mostrar aqui para nós é que o mundo espiritual e as suas consequências que nós conhecemos através do espiritismo existem desde sempre, desde quando Deus criou tudo, né? Desde toda a eternidade o mundo espiritual existe. E desde todo esse momento ele esteve sempre em contato com o mundo material. Então, é uma lei natural que nós não conhecíamos com a clareza que conhecemos até o Espiritismo, que soube bem descrever esse fenômeno de maneira científica. Então, o Espiritismo descreveu isso, assim como Newton fez com a lei da gravidade. E, é claro, como você bem pontuou, a gente não tem tanta clareza da existência desse mundo espiritual ainda. É natural, né? Nós espíritas podemos ter um conhecimento maior e entendermos a aplicação desse conhecimento nas nossas vidas e entendermos a reciprocidade que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, mas para a grande maioria do mundo ainda não tem essa clareza, não existe essa clareza. É claro que ela vai ser adquirida com o tempo. É claro que num futuro, e aí se ele é mais breve ou se é mais distante, isso é difícil da gente julgar, pelo menos eu não me atrevo a fazer isso, mas em um futuro a gente, claro, vai ter uma existência de clareza entre esses dois mundos. É o que a gente tem quando os espíritos falam sobre mundos superiores. Eles deixam bem claro para nós que há uma reciprocidade total no sentido de conhecimento. Então, os encarnados que estão ali, eles têm total conhecimento do que é o mundo espiritual e vivem em relações recíprocas, porque já é um nível superior de evolução. Então, eles conseguem ter um contato constante com o mundo espiritual e é até como se eles estivessem ali juntos, né, e a todo tempo, porque são seres mais evoluídos, então eles já desenvolveram mais e têm essa possibilidade de ter um contato mais patente, mais concreto com o mundo espiritual. Mas isso não significa que para nós não exista essa reciprocidade, que não exista a influência do mundo espiritual na nossa vida. Só significa que a gente ainda não tem a clareza suficiente, ou pelo menos a grande parte da humanidade não tem a clareza suficiente a ponto de distinguir cada coisa, de distinguir o que essas ações e influências do mundo espiritual, etc. Porque às vezes as aplicações são inúmeras, né? Então, o que eu comentei agora, mesmo que breve, é sobre a questão do pensamento, né? O Kardec fala bastante nesse aspecto. Então, aquilo que a gente pensa atrai coisas semelhantes, né? Então, se eu penso coisas positivas, se eu alimento bons pensamentos, eu estou atraindo bons espíritos. E é uma coisa que, assim, é desconhecido entre as pessoas. Isso não é admitido como uma lei natural, mas é uma lei natural. As coisas acontecem e sempre aconteceram dessa maneira. Os bons pensamentos atraem bons espíritos, atraem boas ideias, assim como os maus atraem o contrário.
E isso é uma lei natural, mas não é conhecido. Então, isso não significa que ela deixa de existir, né? A verdade, ela não precisa de observadores, é o que eu costumo dizer. Então, a realidade, ela não precisa que a gente a enxergue para que ela exista, né? Ela continua sendo o que ela é, independente do que a gente queira, ou se a gente gosta ou não, né? Não sei se eu consegui responder bem a pergunta, se alguém quiser comentar também, fica à vontade. Não Muito sei, bem. A não sei se Leli, é... ao invés dela falar que é a Leda, eu conheço a Leda. Mas veio como Lele, porque eu não sabia. Ela participa aqui conosco. Ei, Ledinha, cada hora você põe um nome. Aí fica difícil de conhecer, né? Mas, Pela voz, depois eu reconheci. Ô, Vitor, aí, isso que ela está perguntando só vai ocorrer quando a espiritualidade atingir as massas. Porque, por enquanto, não atingiu ainda as massas. Já deu um passo à frente. Deu sim, porque até a medicina já tem a matéria lá, medicina e espiritualidade. Aí, esses fenômenos vão deixar de ser sobrenaturais, vão ser considerados naturais. Mas, para isso, a espiritualidade tem que primeiro atingir as massas. Assim diz o doutor Sérgio Oliveira. Eu penso que a partir do momento que o espiritismo for bem aceito como uma ciência, assim como ele é, então não precisa ser feito mais um trabalho como o Kardec fez. Basta que nós desenvolvamos a partir do que o Kardec já tem. Iniciamos novas pesquisas sobre novos assuntos, né? Mas o que ele já tratou já foi tratado de maneira científica. Então a gente já tem a ciência espírita pronta. Ela só basta ser admitida na sociedade. É o que a gente acabou de falar. Muitas coisas, muitos conhecimentos científicos novos, muitas ciências, elas foram mal vistas nos seus princípios. E, gente, 160 anos não é nada, ainda mais levando em conta que a gente teve 2 guerras aí no meio, né? Então, e a gente sabe como tudo isso que aconteceu, a Revista Espírita, por exemplo, ela ficou perdida por quase 100 anos. Ela foi ser revisitada ali em 1960, quando ela começou a ser traduzida para o português. Então, assim, pensa, a Revista Espírita, que constitui a maior obra de Allan Kardec, ficou perdida por 100 anos, esquecida, né? Então, assim, é muito pouco tempo, gente. A gente não precisa ter pressa, a gente tem que fazer a nossa parte, buscar aí, preservar esses aspectos, sermos bem sérios no que estudamos, bem consistentes naquilo que a gente estuda, sabermos selecionar o bom conhecimento do mau conhecimento. É o que o Cosme Massa fala de catar feijão, né? A gente saber catar o feijão, saber ver o que é bom, o que é ruim, e ter esses cuidados. É a partir desses cuidados que a gente vai conseguir desenvolver um bom conhecimento, né? Um conhecimento sólido, um conhecimento concreto, porque, acima de tudo, a gente não quer só conhecer, a gente quer conhecer bem. Então, não basta conhecer, a gente precisa conhecer bem, entender bem, e saber selecionar aquilo que a gente está aprendendo, né? Porque aquele que tudo absorve vai naturalmente absorver coisas ruins. É preciso que a gente tenha critérios, com que a gente use a nossa razão, porque Deus nos deu a razão, né? Exatamente para isso. Meu irmão até me perguntava, né? Por que Deus deixa com que os espíritos se manifestem ou mistifiquem, né? Mas é justamente para que nós usemos a nossa razão, né? Tem um grande exemplo na Revista Espírita, que inclusive o Kardec até chega a ter uma discussão com São Luís, porque ele não admitiu bem, alguns convidados ali, tinham alguns convidados numa reunião da Sociedade Espírita de Paris num dia, e o Kardec pediu para que São Luís se comunicasse, né, deixasse uma comunicação ali para esses convidados, que eram pessoas queridas, e aí o São Luís permitiu que um espírito mistificador se comunicasse no lugar dele e assinasse com o seu nome. Mas de cara eles já perceberam que era um espírito mistificador pelo o tom da letra, né? Então eles conheciam muito bem as comunicações de São Luís, ele estava constantemente ali se comunicando. E aí o Kardec depois discute com o São Luís, né? O porquê que ele tinha permitido que aquilo acontecesse. E o Kardec sabia, veja bem, o Kardec sabia o porquê que ele permitiu. Sabia que é exatamente para
para que se desenvolva o critério da razão, para que se tenha um olhar crítico sobre as comunicações, etc. Ele já sabia de tudo isso, mas ele fica encabulado porque ele acha que não era o momento de fazer aquilo. E ele discute com o São Luís, não, mas eu acho que não era o momento devido, acho que naquele momento seria importante que você se comunicasse de fato com eles. E aí o São Luís fala para ele, não acredito que você ainda está insistindo nesse ponto, você já entendeu e tal, mas aí o Kardec ele tem ali uma briguinha entre aspas, né, mas o Kardec não fica muito bem com a situação, não engole, como se diz. Mas é interessante, porque é para que se desenvolva esse olhar crítico, etc., que é outra coisa que o Kardec preza muito, né? Naturalmente, quando a gente estuda uma ciência, a gente tem que estudar uma ciência bem estudada, né? O Kardec fala para os noviços, né? Eu estava lendo hoje na Revista Espírita, para os noviços é muito pior aprenderem com maus conhecimentos, porque começa a se desenvolver uma base toda ali desorganizada, uma base ruim, né? Então, a gente tem que começar essa base da melhor maneira possível, bem sólida, bem consolidada, e aí a gente vai construindo o conhecimento aos poucos, né? Temos que dar valor a isso. A gente dedica tanto tempo estudando, então, que estudemos boas coisas. E passou o nosso tempo, já é 9h01. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Excelente, Vitor. Por isso que você não pode faltar. É isso que eu quero comentar. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido também a pergunta da Leda. Se não respondi, a gente tenta de novo outra hora. Alguém comenta também. A gente está todo mundo aprendendo aqui e tentando conhecer melhor. Mas a gente está indo pelo caminho correto.